Está no ar o podcast Fora de Foco. Mantenham seus pés firmemente plantados nessa terra e observem o mundo. Sejam a confiável espinha dorsal da Revolução Songun, apoiados numa mente nobre e num conhecimento profundo. Essas são as palavras de Kim Jong-il, que está abrindo a 4ª edição do podcast Fora de Foco sobre a Coreia do Norte. Meu nome é Bruno Pavan, vocês não vão me ouvir falar 40 minutos sobre a Coreia do Norte, óbvio que não. Mas temos uma entrevistada muito especial, que é a professora Ana Lúcia Danilevics Pereira, que escreveu o livro A Revolução Coreana, o Desconhecido Socialismo Juche, pela editora Unesp, em 2015. E a gente vai tentar entender essa treta atual, mas resgatando um pouco fatores históricos da formação do Estado norte-coreano. Se ligue aí, que lá vem as delongas. Delongas. Muitos estão falando em Terceira Guerra Mundial por conta da emergência desse conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. As provocações entre os dois países não é nova, mas agora, talvez inflamado pelo ataque de armas químicas na Síria, pela ascensão do Donald Trump e nos Estados Unidos, o clima talvez esteja mais quente. E claro que, junto com isso, testes de bomba também da Coreia do Norte e os submarinos e o porta-aviões dos Estados Unidos que foram para a Coreia do Sul, tudo isso só aumenta a desconfiança de que podemos estar às portas, às vésperas de um grande conflito internacional. A grande questão desse conflito, e que a professora Danilevics coloca, é que um conflito dessa magnitude no mundo, ele tem que levar em conta outros atores que também são muito importantes na geopolítica mundial. Esses outros atores seriam a China e a Rússia, né? Um conflito armado na região seria muito ruim para os chineses, e que eles prezam muito essa pacificação da área, até porque eles têm uma grande fronteira com a Coreia do Norte, e não seria nada interessante para eles terem um conflito armado nessa região. A Rússia também é um outro ator, né, importante nessa balança geopolítica. Por quê? Porque eles estão tentando uma aproximação com a China e até com os Estados Unidos, e que esse ataque, né, norte-americano à Síria parece ter esfriado um pouco essa aproximação, e que a Rússia também poderia reagir a um suposto ataque americano à Coreia do Norte. Como eu disse na abertura do podcast, eu toquei no assunto mais contemporâneo, né, desse conflito com a professora, mas também fazendo um resgate, até para a gente entender melhor, fazendo um resgate da história, né, da Coreia do Norte. E a professora apontou que é muito importante a gente tentar entender como foi a formação do Estado norte-coreano. No último dia 15, agora de abril, aconteceu o desfile militar na capital do país, Pyongyang, chamado Dia do Sol, para comemorar os 105 anos do fundador do país, o Kim Il-sung, o avô do atual líder, ditador, não sei, da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Ele explica que e nesse desfile, né, foi mostrado todo o arsenal do exército, das forças armadas norte-coreanas, como tanque, mísseis, tudo, né, armas. E aí ela aponta que ela explica que a gente não deve entender esse desfile como uma ameaça externa.
mas simplesmente como uma demonstração de força interna para os habitantes do país. A história da Coreia do Norte ela é bastante complicada, de que eles viveram subjugados por quase toda a sua existência por alguém maior que eles. No caso, o Império Chinês e o Japão. E ter esse armamento capaz de defender a população é uma das coisas que mantém a sociedade coesa, todas juntas. Né? Então a importância deles, a gente que vê de fora, a gente não consegue entender muito bem como que é essa relação bélica, militar, mas eles conseguem, dentro do país, ter essa importância muito maior da questão da segurança nacional, que é uma questão central para a formação, que foi uma questão central para a formação do próprio Estado norte-coreano. Bom, sem mais delongas, vamos logo ao foco dessa edição, que é a entrevista com a professora Ana Lúcia Denilevics Pereira. E vamos lá. No foco. Primeiro eu queria saber, resgatar um pouco, né, antes de falar um pouco das questões novas, qual que foi qual que você acha que é a importância de escrever em 2015 um livro sobre a Revolução Coreana, que às vezes ela é muito, é um país que é visto como um país muito caricaturizado, né, aqui pelo Ocidente. Qual que é a importância de saber mais sobre a Revolução Coreana? Olha, eu acho que existem assim, alguns aspectos que realmente revelam assim, a importância de conhecer de uma forma um pouco mais, vamos dizer, objetiva, né, um processo histórico que é quase que absolutamente desconhecido no Ocidente de uma maneira geral, especialmente no Brasil, né, visto que nós costumamos consumir um pouco demasiadamente a produção exclusivamente euro-americana, né? Então, primeiro, um desconhecimento profundo sobre a realidade histórica e política do país. Isso, creio que é uma contribuição importante para que a gente possa ampliar a nossa visão sobre um espaço mundial estratégico, o espaço asiático, mais especialmente, né, do Extremo Oriente, vamos dizer assim. Uhum. E porque é um processo histórico também que revela algumas contradições, vamos dizer assim, no discurso ocidental, principalmente aquele discurso que dá suporte à formulação de política internacional por parte dos Estados Unidos e de alguns países europeus, né? Uhum, uhum. O título do livro é A Revolução Coreana, o Desconhecido Socialismo, é Zushi que fala? Zushi, sim. O que é esse socialismo Zushi? Como foi a Revolução Socialista na Coreia do Norte? Ela foi no molde leninista, marxista, ou ela tem algumas peculiaridades? O que é esse socialismo? Olha, muito embora no processo de libertação do país, vamos dizer assim, né, a Coreia até então ela estava sob jugo japonês, né? Uhum. O país ele recebeu apoio, evidentemente, no processo de libertação da União Soviética, né? Uhum. Posteriormente também da China, que logo em seguida vai também passar pelo processo de revolução, né? Uhum. Mas há particularidades, há especificidades da experiência revolucionária coreana. Então, também é inequívoco nós acharmos que todas as revoluções
socialistas, elas partiram ou implementaram exclusivamente um modelo soviético ou o modelo depois chinês, né? Há ali uma experiência muito alimentada pela realidade da península, né? Pela realidade histórica da península, pela sua situação estratégica, pelas ameaças que ali foram se desenvolvendo. Então, há, vamos dizer assim, uma formulação, a estruturação de um ideário, ou de uma visão de mundo que é exclusivamente coreana, né? Que diz da problemática coreana. E a ideia ZUT, ela justamente revela esse conjunto de informações, de perspectivas, de visões que os coreanos vão ter de si mesmos e do mundo exterior. Né? Uhum. Então, na verdade, revela-se uma série de propósitos, né, que dizem respeito exclusivamente à experiência coreana. Uhum. E entre eles, talvez seja importante destacar a ideia de autodeterminação, de autossuficiência, é o carro-chefe desse conjunto de ideias, né? Uhum. Então, vejam, já marca o propósito de, sim, estabelecer elos de cooperação com países amigos, mas de não estabelecer laços de dependência desses países. Uhum. Né? Então, isso aí é muito forte para os norte-coreanos e revela muito da visão de mundo, da perspectiva política que hoje ainda caracteriza a percepção na Coreia do Norte. Né? A ideia de não dependência, de autossuficiência, de realmente estabelecer uma estrutura socioeconômica que seja, vamos dizer assim, sustentável, vamos dizer assim, né? Uhum. Uhum. Mas esse é um propósito, não necessariamente revela as condições para que esse projeto seja desenvolvido. Né? Uhum. Certo. Houve, acho que foi na semana passada, ou semana retrasada, não sei muito bem, o desfile militar, né, lá na Coreia do Norte, em que foram, né, mostradas as armas, os mísseis, alguns mísseis que o país tem. Qual que é a importância para a população e para o país desse exército forte? Tá. Isso é uma questão importante, que as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, né? Parece num primeiro momento vamos dizer assim, uma demonstração de força bruta, vamos dizer assim, né? Como um componente ameaçador aos vizinhos ou coisas do gênero. Na verdade, assim, quando nós observamos a história norte-coreana, nós vamos observar que a península, ela sempre esteve, de alguma maneira, subjugada por uma força maior. Uhum. Tá? Seja regional, né, como foi o caso do Império Chinês, seja uma força externa, como foi o caso do Japão e depois dos Estados Unidos. Tá? Uhum. Então, a ideia de ameaça externa é algo vivo para os norte-coreanos. Tá? Eles, desde que, vamos dizer assim, desde que consideram a sua história nacional, eles percebem, né, a difícil trajetória na construção de um Estado independente. Uhum. Tá? Então, esse é um aspecto importante que realmente escapa ao observador, né, mais superficial. A segunda questão que está vinculada a essa é o fato de que, para que haja alguma garantia de defesa
e aí a defesa no sentido mais estrito, assim, a defesa territorial, defesa nacional, defesa social, né? A Guerra da Coreia foi algo extremamente violento, né? Então a sociedade coreana sabe, né? o que uma guerra causa, né? Então a questão da defesa é muito importante. Só que os norte-coreanos entendem a assimetria de forças que ali existe. Seja em relação à China, que é um parceiro, tá? Seja em relação ao Japão, seja em relação à presença dos Estados Unidos na região, seja em relação à Rússia, embora a fronteira com a Rússia seja muito pequena, mas, né, também é um vizinho importante. Então há uma assimetria de poder muito, muito, muito forte, né? E, portanto, o elemento mais expressivo da própria política norte-coreana, da diplomacia norte-coreana, é a dissuasão. Né? E a dissuasão, ela existe quando existe justamente essa assimetria de poder. Né? Então, é preciso criar elementos dissuasórios, é preciso criar elementos que garantam minimamente as suas condições de defesa. Né? Então, o investimento em desenvolvimento do setor militar, propriamente dito, passa a ser uma questão crucial, uma questão de sobrevivência para os norte-coreanos. O desenvolvimento nuclear passa a ser o principal elemento da diplomacia norte-coreana, da diplomacia dissuasória. Né? Então, é esse aspecto que a gente tem que pensar. E esses elementos, eles são elementos socialmente importantes. Tá? A sociedade norte-coreana entende que no momento que o país investe na sua defesa, ele está investindo na defesa dessa sociedade. Não existe um Estado sem sociedade. O Estado defende as suas estruturas e, fundamentalmente, a população que ali vive. Então, os desfiles, as comemorações, todos os rituais que existem no sentido de mostrar para a sociedade que o Estado cuida dessas questões, são práticas recorrentes e é uma forma de garantir, inclusive, coesão social. Então, se nós observarmos objetivamente o que isso significa, nós chegamos a essas conclusões. Não é um mero, vamos dizer assim, não é fruto de uma irracionalidade, vamos dizer assim, de um líder que ostenta poder. Não, muito pelo contrário. A ideia do poder ali está posta numa circunstância de defesa. Né? Então, pensar numa Coreia do Norte ameaçadora, realmente isso ocorre muito mais no nível do discurso do que propriamente os países que ali estão envolvidos, assim, nas relações regionais, aí me refiro especificamente a China, a Rússia, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, que embora não sejam da região, estão presentes ali, né, militarmente, eles entendem que a questão nuclear na Coreia do Norte é um elemento dissuasório, né? Então, aquilo acontece muito mais um jogo de forças no nível político, diplomático, que propriamente a ideia de uma ameaça concreta. Tanto que a própria divisão das duas Coreias representou não o fim de um conflito, representou o apaziguamento de um conflito que ainda existe ali. Né? Mas um conflito que se definiu por uma divisão, por relações, vamos dizer assim, relações diplomáticas que ora avançam, ora recuam, mas que existem. Existem, né? Então, é claro que esse padrão político, né, vamos dizer assim, que prioriza as questões de defesa do país, ele vai permanecer, porque disso depende a própria existência
da Coreia do Norte, né? Só agora, entrando um pouco agora nos assuntos mais, né, contemporâneos, desde da ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos, eu queria saber, ficou muito tempo, por muitos anos a gente ouvia falar da questão da Coreia do Norte com os Estados Unidos, mas eu não sei, acho que entrava numa equação aí a importância da China, que não deixava essa conta desequilibrar muito. Aí eu queria saber o que pode acontecer se a China resolve fazer uma vista grossa para, por exemplo, se os Estados Unidos quiserem fazer algum ataque para a Coreia do Norte, o que pode acontecer se a China fazer uma vista grossa a esse ataque, assim, e desequilibrar um pouco essa balança? Acho muito difícil que os chineses façam isso. Tá? Vou te explicar por quê. A estabilidade na península é fundamental para a China. Tá? A China tem uma política regional permanente, né? E que busca produzir essa estabilidade na península. Tanto, vamos dizer assim, estabelecendo relações econômicas com a Coreia do Norte, tá? Para que o país tenha ali condições de superar suas crises que são bastante intensas, né? A península é uma península, vamos dizer assim, em termos naturais, que não oferece muitos recursos, e de difícil cultivo, ou seja, né, há dificuldades importantes, por isso essa necessidade de modernização do país, né, de industrialização e de superação das dificuldades econômicas. Né? Então a China coopera com a Coreia do Norte nesse sentido, mas ela tende a se aproximar também da Coreia do Sul. Ou seja, tá? Os chineses têm uma política muito bem definida ali para tentar, para garantir a estabilidade da península. A Coreia do Norte tem uma boa fronteira com a China. O que aconteceu na Coreia do Norte impacta diretamente sobre a China. Então, dificilmente os chineses vão ficar alheios o problema, a qualquer problema que surja na península. A questão é que nós temos que nos dar conta que as investidas dos Estados Unidos na região não são ou não estão diretamente ligadas à problemática norte-coreana. Os norte-coreanos não ameaçam os Estados Unidos concretamente. Por questões materiais, questões práticas. Né? Agora, a presença norte-americana na região ameaça muito mais fortemente, ou acontece muito mais fortemente, em função da China. A China é a questão. Tá? Então, vamos dizer assim, a Coreia do Norte é um pouco a justificativa aceitável em termos internacionais para os Estados Unidos manter uma presença militar tão ostensiva. Né? Nós pensamos, por exemplo, que o próprio exército sul-coreano não tem autonomia nenhuma e está condicionado às operações que os Estados Unidos fazem ali. Tá? Então, essa é a questão. Né? Muitas vezes a provocação não é em relação à Coreia do Norte, é em relação à China. Porque o problema hoje para os Estados Unidos, em termos de inserção econômica internacional, de negócios internacionais, de controle das finanças internacionais, o problema dos Estados Unidos é em relação à China. Tá? Então, e a China, de alguma maneira, tenta se colocar sempre numa posição de negociadora, na tentativa de reduzir, minimizar com potenciais conflitos com os Estados Unidos. Já houve vários deles. Né? Os chineses ou tentam mostrar, vamos dizer assim, que são uma força capaz de enfrentar os Estados Unidos, ser ameaçados, né? Mas ao mesmo tempo também tentam garantir uma postura negociadora internacional.
Então, é esse o problema que a gente tem que considerar. Como é que os Estados Unidos provocam permanentemente os chineses? Entendi. Tá, e a Coreia do Norte está ali no meio do caminho, né, e é uma boa justificativa para a presença, para a proximidade das forças militares norte-americanas em relação à China. Agora, os norte-coreanos também são atores, não vão deixar, vamos dizer assim, não vão ser simplesmente peças no tabuleiro a serem manuseadas, né? A Coreia do Norte se coloca como um ator com interesses também, né? Então o jogo fica cada vez muito mais complexo. Mas eu acho que nós temos que nos dar conta disso, que a questão não são os testes nucleares da Coreia do Norte, a questão não é a Coreia do Norte como uma ameaça, porque os Estados Unidos têm clareza que numa guerra direta com a Coreia do Norte eles têm uma superioridade infinita. Uhum. Certo? Uhum. A questão é realmente como é que os chineses iriam se comportar diante disso. E certamente os chineses não ficariam passivos a um ataque, a um hipotético ataque à Coreia do Norte. Uhum. E eu, sinceramente, não creio que vá acontecer, a não ser por um ato irracível, né, de uma estratégia, vamos dizer assim, um tanto quanto frágil e mal prevista por parte dos Estados Unidos. Né? Não interessa nem a China, não interessa a Coreia, não interessa as duas Coreias, não interessa ao Japão, uma guerra naquela região. Entendi. Né? Entendi. Acho que professor, acho que é mais ou menos isso aí que eu queria abordar, viu? Um pouco a questão, né, um pouco da Revolução no contexto histórico e um pouco agora os dias de hoje. Eu acho que você quer colocar alguma coisa que eu não Desculpa, só um outro detalhe, Claro. uma outra variável importante, Claro. que eu não mencionei, que é o seguinte, que é a Rússia. Ah, certo. O presidente Putin, ele vem tentando vamos dizer assim, criar uma relação menos conflitiva com os Estados Unidos, né? E vem progressivamente se aproximando da China. Tá? Também uma atitude mal pensada dos Estados Unidos na região implica numa possível reação russa também. Então, vamos dizer assim, as forças que estão ali não são poucas para os Estados Unidos produzirem um ataque desse porte. Tá? Então, aí reforça a ideia de poder, só se realmente fosse uma estratégia muito mal pensada por parte do governo Trump nesse momento. Eu acho que, mais uma vez, vai haver ali uma guerra psicológica, uma guerra do discurso, né? Que propriamente um conflito. Muito embora eles estejam fazendo demonstrações de força também, enviando porta-aviões, mais navios de guerra para a região e tudo mais. Né? Então são forças importantes que existem ali para que haja um ataque desse tipo por parte dos Estados Unidos. Né? Era isso. Então a questão, quando a gente vê a questão entre um conflito entre Coreia do Norte e Estados Unidos, você tem que pensar em vários outros personagens, né, nesse conflito. Sem dúvida. E personagens de peso. Personagens de peso, porque aí a gente tem que considerar tanto a China como uma potência militar, que é, tanto a Rússia como uma potência militar, que é, e lembrar que o Japão está revendo a sua política de segurança também. Tá? E não são mais agentes tão passivos dos Estados Unidos ali no entorno. Tá? Então, realmente mexe com forças ali importantes. Né? Então, mas, bom, do governo Trump a gente também tem que esperar qualquer coisa. Né? Pode haver, né, algo que inimaginável. Né? Algo inimaginável. Fim de papo.
E está acabando aqui mais uma edição do podcast Fora de Foco. Espero que vocês tenham aproveitado para tirar dúvidas sobre a Coreia do Norte e serem mais críticos às notícias que temos acesso por aqui no Brasil. Se você quiser saber mais sobre o assunto, sugiro que vocês ouçam um podcast do Xadrez Verbal, que ele fala sobre a Coreia do Norte em muitos detalhes militares. Então é muito interessante. Se você quiser saber mais, ouça, vale muito a pena. Espero vocês na próxima edição. Obrigado, curtam, compartilhem com os amigos se gostou e tchau!